Era para ser uma fortaleza impenetrável. Repleta das melhores defesas aéreas da Rússia, a base aérea de Kalino era a casa do 14º Regimento de Aviação de Caça da Guarda da Força Aérea Russa. Também ficava próximo bastante da Ucrânia para a Rússia realizar bombardeios planados. A Rússia necessitava desta base para pressionar os corajosos defensores ucranianos. Agora está em ruínas. Foi alvo de um brilhante ataque de mísseis que mostra a superioridade dos táticos militares ucranianos em relação aos russos. O ataque a Kalino não foi apenas sobre mísseis. Foi uma aula de mestre em usar táticas de guerra modernas para destruir uma posição-chave do inimigo. Kalino está totalmente obliterada, e neste vídeo vamos explicar o que a Ucrânia fez e como realizou a façanha de destruir um dos mais importantes locais militares da Rússia. Mas primeiro, uma pergunta diferente. Por que a base aérea de Kalino importava? Sua posição responde em grande parte à questão. Kalino fica a pouco mais de 4 milhas a leste da cidade de Kursk, e faz parte do Oblast de Kursk que a Ucrânia invadiu em agosto de 2024. A localização da base aérea, a apenas 31 milhas da fronteira norte da Ucrânia, foi totalmente explorada pela Rússia. Durante boa parte da guerra, a Rússia utilizou Kalino para atacar o norte da Ucrânia com suas potentes bombas planadoras. A base era a casa do 14º Regimento de Aviação de Caça da Guarda, que possuía 24 bombardeiros de caça Sukhoi Su-30 SM à sua disposição. Em vez de usar os Su-30 SMs para entrar na Ucrânia, a Rússia os fez decolar e voar sobre Kalino e arredores. De lá, eles lançariam suas bombas planadoras Força Aérea Brasileira. Essas bombas aterrorizantes, reaproveitadas dos tempos da União Soviética, possuem um enorme poder destrutivo. A maioria é feita com bombas Força Aérea Brasileira, 1.500 de 1,5 toneladas, cada uma com cerca de 201,1 kg de explosivos. Em comparação, um projétil de artilharia russo de 152 mm contém cerca de 6,3 kg de explosivos. Portanto, uma Força Aérea Brasileira, 1.500, é aproximadamente 31 vezes mais poderosa do que um já devastador projétil de artilharia. Contudo, essas bombas não seriam muito úteis para a Rússia isoladamente. A habilidade da Ucrânia de contra-atacar os caças russos fez com que o país praticamente parasse de sobrevoar o território ucraniano. Isso teria impedido de lançar suas Força Aérea Brasileira, 1.500, se não fosse por uma inovação inteligente, as asas. A Rússia equipou suas antigas FABs com kits especiais de asas que permitem que elas planem por várias dezenas de milhas após serem lançadas de um Su-30. Os kits de planagem russos custam entre 20 e 30 mil dólares, permitindo o uso de antigas munições de maneiras que a Ucrânia não conseguia se defender antes. E a Rússia tirou proveito disso. Em março de 2024, ela lançou cerca de 3.000 bombas planadoras, alcançando uma taxa de quase 100 por dia. Nem todas vieram de Kalino, mas a base foi uma das muitas usadas pela Rússia para dizimar alvos ucranianos a partir de seu próprio território. É evidente porque Kalino é estrategicamente crucial para a Rússia. A base abrigava uma pista de 8.200 pés, além de plataformas de alerta, instalações para armazenamento de combustível e munição, centros de comando e edifícios para equipes aéreas e técnicas. Esta era uma base aérea construída e ativa, a Ucrânia sabia disso. Ela sentiu a força das bombas planadoras Força Aérea Brasileira, 1.500 lançadas de Kalino, e queria minimizar o impacto que a base poderia ter na operação militar especial do presidente russo Vladimir Putin. Por isso, Kalino foi atacado diversas vezes antes da invasão a Kursk. Em dezembro de 2022, um ataque de drone incendiou um reservatório de petróleo próximo à base. Imagens no 10º após o ataque mostram chamas irrompendo e plumas de fumaça preta subindo ao ar na manhã seguinte. Outro vídeo exibe bombeiros russos tentando, em desespero, extinguir um incêndio descontrolado, mas com pouco êxito. O ataque provavelmente interrompeu o comando e danificou alvos de suporte da base aérea. O ataque foi bem sucedido, mas insuficiente para derrubar Kalino. 8 meses depois, a Ucrânia atacou Kalino novamente usando seus inovadores veículos aéreos não tripulados de papelão, ou UAVs. Esses UAVs leves e de baixo custo carregam uma ogiva pequena e muitos estilhaços de metal. Quando o drone explode, intencionalmente ou por ser atingido pelas defesas aéreas russas, estilhaços de metal chovem sobre a área abaixo.
Os fragmentos afiados de metal penetram em qualquer superfície que atingem, incluindo fuselagens de aeronaves, causando morte ou reparos demorados em sistemas de armas danificados. O ataque provavelmente danificou vários bombardeiros russos usados para lançar bombas planadoras na Ucrânia. O ataque também parece ter matado vários líderes seniores da base durante a inspeção de um drone ucraniano abatido. Podemos apenas especular, mas parece que a ogiva dos drones foi acionada quando os líderes seniores entraram no alcance, pegando-os em uma explosão com estilhaços afiados para eliminá-los. Pravda informa que os ataques de drones de 2023 mataram o comandante e vice do 14º Regimento Aéreo de Kalino, alguns funcionários do aeródromo, vários oficiais pilotos e um representante da Contra-Inteligência Serviço Federal de Segurança da Rússia. Outra pequena vitória. Mais um ataque aconteceu em 31 de julho de 2024. Um míssil ucraniano Neptune de longo alcance, cerca de 401,8 quilômetros, destruiu outro depósito de munições em Kalino. A Ucrânia estava desgastando lentamente a base aérea russa. Apesar dos ataques, nenhum causou danos suficientes para tirá-la totalmente de operação. Então, os ataques com bombas planadoras continuaram. A Rússia respondeu aos ataques reforçando as defesas de Kalino. Após os ataques de drones de 2023, a Rússia equipou Kalino com sistemas de armas de alta tecnologia e extremamente valiosos. O primeiro foi pelo menos um S-400, para acompanhar os S-300 já instalados na base. Conhecido como SA-20 e um Growler pela OTAN, o S-400 é um sistema de defesa aérea que dispara mísseis superficiais, ou SAMs, em seus alvos. O sistema, em serviço desde 2007, é baseado em terra e móvel o suficiente para ser transportado por veículos para diferentes instalações. O alcance varia de 155 a 401,8 km, dependendo da versão. As ogivas normalmente carregam cerca de 143 kg de explosivos de alta potência que se fragmentam ao atingir o alvo. O S-400 também pode em breve ser carregado com mísseis 77N6, designados como armas de acerto para matar, que a Rússia pode usar para abater alvos dos céus. É o principal sistema de defesa aérea russo. O S-400 supostamente detecta aeronaves furtivas e pode destruir mísseis Tomahawk e mísseis guiados de precisão em aproximação. Também consegue lidar com vários alvos. O sistema pode enfrentar até 36 ameaças aéreas de uma vez. Isso por si só já seria uma defesa sólida. No entanto, a Rússia reforçou sua instalação de um S-400 em Kalina, instalando também um 64N6 Lapid na base aérea. Embora o nome possa evocar imagens de outra arma perigosa, a Lapid é na verdade um radar avançado, que o Army Recognition chama de alicerce da rede de defesa aérea da Rússia. Ele é projetado para detectar e rastrear ameaças aéreas iminentes, atuando como um centro de comando de radar para o S-400, garantindo que o lançador sistema de mísseis antiaéreos aponte na direção correta ao mirar e disparar. A Lapid opera na banda S e produz imagens de radar 3D que permitem aos comandantes russos ver até 100 alvos iminentes ao mesmo tempo. Os alvos e o alcance de detecção do sistema podem variar. Mísseis de cruzeiro e aeronaves podem ser rastreados até uma distância de 186 milhas. Tombstone também pode rastrear mísseis balísticos vindos de distâncias de até 621 milhas. Isso resulta em um sistema de radar capaz de detectar ameaças iminentes e enviar dados essenciais para o S-400 disparar antes de um alvo atingir sua posição. Também detecta alvos voando em altas altitudes e velocidade. Seu teto de radar é de 27 metros, permitindo detectar facilmente a maioria dos mísseis não balísticos e aeronaves. Tombstone também pode detectar objetos que viajam até 6.213 milhas por hora, o que é cerca de Mach 8. Pelo menos essas são as especificações que a Rússia quer que o mundo acredite. Supondo que as especificações sejam precisas, o Tombstone e o S-400 formam uma combinação letal. Ele rastreia ameaças, não importa a velocidade ou altitude, transmitindo imagens detalhadas para os centros de comando, e o S-400 permitindo que os lançadores de mísseis sejam mais precisos ao disparar. O Tombstone também pode se conectar com os sistemas S-300 mais antigos da Rússia,
o que significa que teria sido uma valiosa adição a Kalino mesmo sem o S-400. O Tombstone é como os olhos das defesas aéreas de Kalino, enquanto os S-400 e S-300 são os punhos. Essa combinação rendeu a Kalino a reputação de ser quase impenetrável após os primeiros ataques ucranianos. E piorou para a Ucrânia. Com o Tombstone no lugar, a Rússia poderia começar a usar seus S-400 e S-300 para atingir alvos civis ucranianos perto da fronteira. Os mísseis antiaéreos projetados para abater alvos aéreos foram disparados em trajetórias de mísseis balísticos. Combinando os mísseis e bombas guiadas da Rússia, muitos explosivos irão em direção a lugares como Sumy e possivelmente Kharkiv. A adição do S-400 foi um problema para a Ucrânia, mas o Tombstone em Kalino dificultou o ataque à base, que era crucial para a Ucrânia aliviar a pressão na frente norte da operação militar especial de Putin. No final de novembro de 2024, a Ucrânia conseguiu realizar o impossível ao obliterar a bem defendida base aérea de Kalino. A pergunta é óbvia: como a Ucrânia conseguiu isso? A resposta começa em 18 de novembro de 2024, quando notícias começaram a circular que o presidente Joe Biden finalmente aprovou o uso de armas americanas, ATACMS, pela Ucrânia em território russo. A aprovação veio com ressalvas, principalmente que a Ucrânia só deve usar os mísseis para defender o território que tomou na região de Kursk, na Rússia. Mesmo assim, foi um grande passo. Pela primeira vez desde o início da guerra, a Ucrânia teve acesso a mísseis de longo alcance confiáveis e testados em batalha, que agora poderia usar para atingir o coração da Rússia. Os Estados Unidos da América demoraram muito para agir. A Rússia recusou por meses o uso de mísseis em seu território, o que levou à mudança na política de Biden, provavelmente para evitar uma escalada ainda maior da guerra por parte de Putin. Bases como Kalino eram alvos óbvios. Os ATACMS podem percorrer até 305 quilômetros antes de atingir seus alvos, colocando Kalino dentro de seu alcance. A permissão dos ATACMS foi crucial para a Ucrânia, mas esses mísseis sozinhos não teriam sido suficientes para a Ucrânia realizar o incrível ataque que conseguiu em 25 de novembro. Os mísseis ainda precisavam atravessar as fortes defesas russas em Kalino. Uma análise pós-ataque de Kiev mostra como as defesas foram posicionadas. Um mapa da base mostra que suas áreas mais construídas estão ao norte. É lá que a Ucrânia encontraria as instalações de manuseio de armas de Kalino, junto com suas aeronaves, casa de pista e sistemas de suporte para manter a base operando. É também onde ficam os revestimentos de Kalino. As barricadas apoiam as armas antiaéreas de Kalino, como os S-300 e ao menos um S-400, além de fornecer cobertura para seus jatos de combate. Essas são as defesas que a Ucrânia precisaria superar para ter chance de atingir os alvos mais valiosos na base. Porém, essas armas do norte também foram amparadas por complexos de defesa e sensores principais a mais de 1 quilômetro a leste de Kalino. É aqui onde o Tombstone provavelmente estava, junto com alguns veículos de lançamento S-400. Algumas defesas ao leste e norte trabalhavam juntas para proteger os alvos mais valiosos da base aérea ao norte. Para a Rússia, Kalino possuía uma estrutura de defesa sólida e estava certa. A Ucrânia teria que fazer algo especial se um ATACMS fosse evadir essas defesas. A experiência dos ataques anteriores a Kalino ensinou à Rússia que a Ucrânia provavelmente atacaria pelo sul. Por isso, a lápide foi montada a leste, posicionada para detectar e interceptar mísseis e drones indo para a base do sul antes que alcançassem seus alvos ao norte. Havia apenas um problema: a Ucrânia não planejava atacar pelo sul. Em vez disso, miraria na parte mais crucial da configuração defensiva de Kalino, a lápide que sustentava toda a rede de radar da base. Eliminar a lápide cegaria toda a base. Não tiraria os S-400 e S-300 do ar, eles ainda poderiam disparar, mas sem a lápide eles não teriam como detectar seus alvos no ar. Um acerto de sorte seria tudo o que eles conseguiriam uma vez que os ATACMS voassem. Como a Ucrânia derrubou a lápide? As chances são de que ele a deslumbrou com uma exibição enganosa de drones, de acordo com o Kyiv Post, que diz que a Ucrânia provavelmente decidiu atingir Kalino do norte em vez do sul, como havia feito em outros ataques. Drones de ataque de longo alcance foram selecionados para a missão, provavelmente sendo enviados em grande número e combinados com vários UAVs, que a Ucrânia já utilizou com eficácia contra a Rússia. UAVs silenciosos como Brownmore e Puma teriam voado ao lado de plataformas de ataque mais rápidas.
Cada drone teve uma rota de voo calculada para garantir que todos convergissem para o norte de Kalino simultaneamente. Em seguida, a Ucrânia iniciou um ataque em fases. Os drones mais lentos e silenciosos seguiram primeiro, se aproximando da área-alvo e dentro do alcance da lápide. Como mencionado antes, o sistema de radar russo consegue rastrear simultaneamente até 100 alvos. Os drones mais lentos foram os primeiros alvos, seguidos rapidamente pelos UAVs mais rápidos que a Ucrânia enviou para a base aérea. Cada drone era um chamariz para maximizar o rastreamento do Tombstone e absorver o fogo dos S-300 e S-400. A diversão também teria visto os drones tomando caminhos variados, alguns indo para o oeste e outros para o leste. Mais uma vez, a confusão era a meta. Conforme os drones se dispersavam, as defesas automatizadas da Rússia instintivamente tentavam derrubá-los. A seguir, os drones de ataque. Enquanto os iscos atraíam fogo, os UAVs de ataque circulavam e se dirigiam para Kalino a partir do leste, exatamente onde o Tombstone estava estacionado. Além de usar drones isca, os drones de ataque teriam utilizado a topografia da base para se proteger do Tombstone e das centenas de S-4 até ser tarde demais. Os drones de ataque engajaram e eliminaram o Tombstone antes que ele pudesse transmitir instruções para os outros sistemas de defesa aérea russos. Isso abriu a porta para os mísseis Atacms da Ucrânia. Durante a impressionante exibição de drones, possivelmente minutos antes dos drones de ataque destruírem o Tombstone, a Ucrânia teria lançado seus mísseis Atacm em direção à base aérea. Os mísseis balísticos voaram a uma altitude de cerca de 200 mil pés, arqueando em direção à base aérea. O Tombstone não conseguiria rastreá-los naquele ponto, e durante a descida, a rede de radar da Rússia estava totalmente destruída devido aos drones de ataque. Isso deixou os S-400 e quaisquer outros sistemas de defesa aérea que a Rússia tinha na base. Esses sistemas estavam todos ligados ao Tombstone, o que significa que eles ficaram disparando cegamente para o céu nos drones isca. Os drones ucranianos restantes provavelmente miraram nos SAMs disparados pelos S-400 e S-300, abrindo caminho para os Atacms que se aproximavam. Kalino estava cego e indefeso, presa fácil para os mísseis Atacms, que se aproximavam a 3.700 e 1,6 km por hora. Quando os mísseis estavam a cerca de 200 pés acima da base, explodiram por design, espalhando cerca de 950 bombas de fragmentação ao redor da base. As bombinhas devastaram Kalino, eliminando muitos de seus sistemas de armas restantes, tornando a base essencialmente inútil. O pós-evento narra a história inteira. Em 26 de novembro, o Ministério da Defesa russo foi obrigado a emitir um comunicado. Como de costume, tentou minimizar o sucesso dizendo que o ataque causou danos insignificantes, enquanto acrescentava que 3 dos 5 atacantes ucranianos chegaram à base. Até compartilhou fotos do que alegou serem destroços do ataque. Outras filmagens e evidências da base contradiziam essas alegações. A Nova Voz da Ucrânia publicou uma foto que parece mostrar múltiplos ataques acertando o alvo. Imagens compartilhadas do 10º e divulgadas pela Forbes também mostram um membro do serviço russo filmando o ataque. As palavras "está explodindo" precedem o que parece ser um aglomerado de bombas Atacms atravessando o chão. Relatórios preliminares sobre o ataque da Ucrânia revelam a provável escala real do dano. O exército ucraniano afirma que o ataque conjunto de drones e mísseis Atacms destruiu o Tombstone e pelo menos 2 sistemas de defesa aérea S-400 de Kalino. Isso significa que não haverá mais ataques de longo alcance dos lançadores sistema de mísseis antiaéreos russos. Concluímos com uma pergunta final. Para a Rússia, o ataque ucraniano a Kalino representa uma mudança estratégica na guerra sob vários aspectos. O ataque prejudicou a capacidade da Rússia de lançar bombas planadoras no norte da Ucrânia, reduzindo a pressão nessa frente. Eliminar Kalino também significa danificar a infraestrutura e interromper as linhas de abastecimento que podem ter servido aos 50 mil soldados russos e norte-coreanos que tentam retomar Kursk dos ucranianos. Também não podemos subestimar o golpe psicológico que o ataque a Kalino causou na Rússia. Kalino ofereceu todas as provas necessárias de que a Ucrânia tem permissão para usar Atacms em território russo. Também mostrou à Rússia que os táticos ucranianos sabem exatamente o que fazem. Eles não estarão disparando Atacms às cegas. Cada ataque de míssil é coordenado e construído usando uma estratégia que garante o máximo de dano.
Segundo a Forbes, o ataque a Kalino priva a Rússia de uma importante base de lançamento para seus ataques de drones e cria uma brecha nas defesas aéreas russas que pode ser explorada pela Ucrânia. Isso pode ser o bastante para a Ucrânia enviar F-16 para Kursk e apoiar suas tropas sitiadas na área. O futuro revelará. Por ora, a Ucrânia acaba de desferir um golpe forte, literal e simbolicamente contra a Rússia. Com Kalino fora de ação, a Ucrânia mostrou de uma vez por todas porque tem pedido aos Estados Unidos da América e outros parceiros ocidentais para permitir que use mísseis de longo alcance na Rússia. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Mas o que você acha do ataque à base aérea de Kalino? A Rússia poderia ter tomado medidas mais eficazes para prevenir o ataque? Qual impacto a Ucrânia, tendo permissão para usar mísseis de longo alcance na Rússia, terá na guerra? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários e obrigado por assistir ao vídeo.